Uma coluna humana de 1 milhão de pessoas atravessando o deserto, crianças chorando, idosos cambaleando sob o sol escaldante, mulheres grávidas carregando bebês nos braços. Mas, como essa multidão conseguiu água todos os dias? Comida para 1 milhão de bocas? E por que Deus condenou toda uma geração a morrer caminhando? O que aconteceu nesses 40 anos no deserto vai muito além do que você imagina, e algumas verdades vão te chocar. 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. Êxodo 12:37 não está falando de uma família fugindo no meio da noite. Estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas saindo do Egito de uma só vez. Uma nação inteira em movimento. Para você ter ideia da dimensão, se essa multidão caminhasse em fila indiana, a fila teria mais de 300 quilômetros de comprimento. Quando os primeiros chegassem ao destino, os últimos ainda estariam saindo do Egito, mas não eram só israelitas. Êxodo 12:38 menciona uma grande mistura de gente que saiu junto. Egípcios, núbio, líbio, estrangeiros que decidiram seguir o Deus de Israel depois de verem as 10 pragas. Imagina a confusão de idiomas, culturas e costumes diferentes tentando sobreviver juntos no deserto. Como organizar essa massa humana? Moisés não inventou nada. Deus mesmo deu as instruções em Números 2. Cada tribo tinha sua posição específica ao redor do tabernáculo. Judá, Issacar e Zebulon acampavam ao leste. Rúben, Simeão e Gade ao sul. E por aí vai. Cada tribo marchava com sua própria bandeira. Números 2:2 fala de bandeiras conforme as insígnias. Não eram trapos sujos, tremulando no vento. Eram símbolos organizados, cores específicas, uma logística militar impressionante para a época. Quando chegava a hora de levantar acampamento, a coisa funcionava como um relógio. Primeiro, os levitas desmontavam o tabernáculo. Depois, as tribos do leste se moviam. Em seguida, as do sul carregando os objetos sagrados. As do oeste e do norte fechavam a retaguarda. Uma operação dessas hoje exigiria helicópteros, GPS, comunicação via rádio. Eles faziam isso apenas com sinais de trombeta e fumaça durante o dia, fogo durante a noite. Mas aqui vem o detalhe que ninguém conta. Essa organização não aconteceu do dia para a noite. Demorou tempo, erros, mortes. Muita gente não aguentou a pressão e morreu pelo caminho antes mesmo de chegarem ao Sinai. E isso era só o começo. Porque sobreviver no deserto com 1 milhão de pessoas não é questão de organização, é questão de milagre diário. E esses milagres estavam apenas começando. 1 milhão de pessoas precisam de água, todo dia. Você já pensou nisso? Um adulto precisa de pelo menos 2 litros de água por dia, só para não morrer. Multiplica por 1 milhão. São 2 milhões de litros diários, no deserto do Sinai, onde não chove quase nada e os poços são raros. 3 dias depois de cruzarem o Mar Vermelho, a água acabou. O povo estava desesperado. Êxodo 15:22 diz que encontraram água em Mara, mas era amarga, intragável. As pessoas murmuraram contra Moisés. O que havemos de beber? Aí aconteceu o primeiro milagre da água. Deus mostrou uma árvore para Moisés. Ele jogou a madeira na água e ela ficou doce. Simples assim. Uma árvore transformou águas tóxicas em água potável para 1 milhão de pessoas. Mas o milagre maior veio depois, em Refidim. Êxodo 17:6 conta que Moisés bateu numa rocha com a vara e jorrou água. Não foi um fiozinho d'água. Foi o suficiente para matar a sede de toda aquela multidão. Paulo, em 1 Coríntios 10:4, fala que essa rocha os acompanhou durante toda a jornada. 40 anos de água fresca jorrando no meio do deserto. Agora vamos falar de comida. Êxodo 16:4 registra a promessa de Deus. Eis que vos farei chover pão dos céus. E choveu literalmente. Todas as manhãs, menos no sábado. O chão estava coberto por uma substância fina, parecida com geada. O maná tinha gosto de bolo de mel, segundo Êxodo 16:31. Números 11:8 dá mais detalhes. O povo moía em moinhos, pisava em pilões, cozia em panelas e fazia bolos. O sabor lembrava azeite fresco. Cada pessoa podia coletar um gomer por dia, cerca de 2,2 litros. Nada de estocar. Se guardassem para o dia seguinte, apodrecia e criava bicho. Só no sexta-feira, a regra mudava. Êxodo 16:22 conta que nesse dia eles colhiam dobrado.
2 gômeres por pessoa, e o maná do cesta durava até o sábado sem estragar. Era o sistema de racionamento mais eficiente da história. Mas às vezes o povo enjoava. Números 11:4 registra que eles reclamaram: quem nos dará carne a comer? Saudades da comida do Egito, peixes, pepinos, melões, alhos porós, cebolas, alho. A resposta de Deus foi dramática. Ele enviou codornizes, não algumas codornizes. Números 11:31 diz que o vento trouxe codornizes do mar, e elas caíram ao redor do acampamento, numa altura de 2 côvados, quase 1 metro de altura de aves cobrindo o chão. O povo saiu catando codornizes por um dia e uma noite inteira. Quem ajuntou menos, pegou 10 homens, cerca de 22 litros de carne. Alguns ajuntaram muito mais, mas, enquanto ainda mastigavam a carne, Deus enviou uma praga que matou os gananciosos. Era água, pão e carne de graça no deserto, mas tinha regras. E quem desrespeitava as regras, morria, porque no deserto não havia espaço para rebeldes. E por falar em rebeldes, espera até você descobrir o que as mulheres faziam enquanto os homens reclamavam da comida. Enquanto os homens ainda estavam processando o que havia acontecido, Miriam liderou todas as mulheres numa celebração épica. Tamborins, danças, cânticos de vitória. Ela não era apenas a irmã de Moisés, era uma profetisa, uma líder por direito próprio. Miqueias 6:4 coloca Miriam ao lado de Moisés e Arão como uma das 3 pessoas que Deus enviou para tirar Israel do Egito. Mas liderança no deserto tinha um preço alto. Números 12 conta que Miriam e Arão criticaram Moisés por ter se casado com uma mulher cuxita. Parecia uma fofoca familiar boba, mas por trás estava uma tentativa de golpe. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? A resposta de Deus foi imediata e brutal. Miriam ficou leprosa na hora, branca como neve. Arão, que também criticou, não foi tocado. Apenas ela. Moisés intercedeu por sua irmã, mas Deus disse que ela ficaria de fora do acampamento por 7 dias. Uma humilhação pública devastadora. O mais impressionante? Números 12:15 diz que todo o povo esperou. Mais de 1 milhão de pessoas pararam a jornada por causa de uma mulher. Isso mostra o respeito e a influência que Miriam tinha. Décadas depois, outras mulheres fariam história no deserto. As 5 filhas de Zelofeade, Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Números 27:1 conta que elas se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos príncipes e de toda a congregação. O caso delas era simples. O pai morreu no deserto sem deixar filhos homens. Pela lei da época, a herança se perderia. Mas elas argumentaram: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, por não ter tido filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Era uma revolução jurídica. Mulheres reivindicando direitos de herança numa sociedade patriarcal. Moisés não sabia o que fazer e consultou a Deus. A resposta veio em Números 27:7. As filhas de Zelofeade falam justamente: certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Elas ganharam. E mais, Deus criou uma nova lei para casos similares no futuro. Mas a vida das mulheres no deserto não era só liderança e conquistas legais. Era também sobrevivência prática. Êxodo 16:16 mostra que cada um deveria coletar maná, conforme o que cada um pode comer. As mulheres organizavam a coleta para suas famílias, moíam o maná, cozinhavam, cuidavam dos filhos. E quando nasciam bebês no deserto, como faziam partos sem hospitais, sem anestesia, sem estrutura médica? A Bíblia não dá detalhes, mas o fato é que a população cresceu durante os 40 anos. Crianças nasceram, cresceram e se tornaram adultos, caminhando pelo deserto. As mulheres também participavam dos rituais religiosos. Êxodo 38:8 menciona que elas doaram seus espelhos de bronze para fazer a bacia do tabernáculo, um sacrifício pessoal significativo, numa época sem lojas de cosméticos. Mas nem tudo eram flores. Algumas mulheres se envolveram nos piores escândalos do deserto, e esses escândalos quase destruíram a nação inteira. Porque quando 1 milhão de pessoas vivem juntas por 40 anos, a organização e as leis
precisam ser mais rígidas que qualquer exército. Moisés estava no limite do esgotamento. Êxodo 18:13 pinta o quadro. Desde a manhã até a tarde, uma fila imensa de pessoas esperando para falar com ele. Brigas de vizinhos, disputas comerciais, questões de herança, casos de traição conjugal. Mais de 1 milhão de pessoas e apenas um juiz para resolver tudo. Jetro, sogro de Moisés, viu aquela loucura e disse o óbvio: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo. A solução dele foi genial e está registrada em Êxodo 18:21. Escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreciam a avareza, constituí-los por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Era uma pirâmide de comando militar adaptada para a justiça civil. Cada grupo de 10 famílias tinha um líder. Cada 5 líderes de 10 respondiam a um chefe de 50. 2 chefes de 50 respondiam a um chefe de 100. 10 chefes de 100 respondiam a um chefe de 1000. Casos simples eram resolvidos nos níveis mais baixos. Disputas complexas subiam na hierarquia. Apenas os casos impossíveis chegavam até Moisés. Um sistema que funcionou por 40 anos no deserto e influenciou sistemas jurídicos até hoje. Mas quem eram esses juízes? Deuteronômio 1:15 diz que Moisés escolheu homens sábios e entendidos. Não eram políticos eleitos ou nobres hereditários. Eram pessoas reconhecidas pela comunidade como justas e capazes. A organização militar seguia a mesma estrutura. Números 31, 20 e 14 menciona capitães de milhares e capitães de centenas. Quando Israel precisava ir à guerra, os chefes civis viravam comandantes militares automaticamente. Era um exército-nação em movimento constante. Os levitas tinham um papel especial nesse sistema. Números 3.6 diz que eles foram dados a Arão para ajudar no serviço do tabernáculo. Mas não eram apenas sacerdotes, eram também a polícia religiosa de Israel. Deuteronômio 17:9 estabelece que casos envolvendo homicídio, direitos ou ferimentos deveriam ser levados aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias. Eles tinham autoridade para julgar crimes graves e questões rituais. Quando alguém cometia sacrilégio ou blasfêmia, eram os levitas que executavam a sentença. Êxodo 32, 26, 28 mostra isso claramente. Depois do episódio do bezerro de ouro, Moisés convocou os levitas e disse: cada um mate a seu irmão, e cada um a seu companheiro, e cada um a seu vizinho. Eles mataram cerca de 3.000 homens naquele dia. Era justiça rápida e fatal. Sem recursos, sem apelações, sem prisões para cumprir pena. No deserto, crimes graves resultavam em morte imediata ou expulsão do acampamento, que dava no mesmo. Levítico 24:14 registra o protocolo para execuções. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram ponham as suas mãos sobre a sua cabeça, e toda a congregação o apedrejará. Era participação coletiva obrigatória. Ninguém podia dizer depois que não sabia ou que não concordava. Toda a comunidade tinha que assumir a responsabilidade pela execução. Mas alguns crimes eram tão graves que nem apedrejamento bastava. E as punições que viriam a seguir fariam até os levitas tremerem de medo. Se você acredita que Deus ainda governa com justiça hoje, comente: a justiça do Senhor é perfeita. A terra se abriu e engoliu 250 homens vivos. Números 16 registra a rebelião mais assustadora dos 40 anos no deserto. Coré, levita da família de Coate, se juntou com Datã e Abirã, da tribo de Ruben, para desafiar a autoridade de Moisés e Arão. Não era uma briguinha política, era uma tentativa de golpe religioso. Coré reuniu 250 príncipes da congregação, homens de renome, e disse: basta, toda a congregação é santa, e o Senhor está no meio dela. Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Parecia democrático, parecia justo, mas Deus viu como blasfêmia. Moisés propôs um teste. No dia seguinte, cada um pegaria seu incensário, colocaria fogo e incenso e se apresentaria diante do Senhor. Quem Deus escolhesse seria o santo. Na manhã seguinte, aconteceu o impensável. Números 16, 31, 32
descreve a cena. A terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens, vivos. Desceram vivos ao sepulcro, Datã, Abirã, suas esposas, filhos pequenos, bebês, toda a família. A terra se fechou sobre eles e desapareceram para sempre. Mas a punição não parou aí. Os 250 homens que ofereceram incenso foram queimados vivos por fogo que saiu da presença do Senhor. Números 16, 35 não deixa dúvida. E saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. No dia seguinte, o povo teve a audácia de reclamar: vós matastes o povo do Senhor. A resposta de Deus foi uma praga que matou mais 14.700 pessoas. Só parou quando Arão correu pelo meio do acampamento com incenso, fazendo expiação entre os vivos e os mortos. Mas nem toda a punição era tão dramática. Números 15, 32 e 36 conta o caso do homem que ajuntou lenha no sábado. Parece crime menor, certo? Errado. Eles o trouxeram diante de Moisés, Arão e toda a congregação. Ficaram na dúvida sobre qual deveria ser a punição. Deus respondeu: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. A primeira execução por violação do sábado. Toda a congregação teve que participar. Cada pessoa jogou uma pedra. Não era crueldade, era lei divina sendo estabelecida. O crime mais vergonhoso aconteceu em Sitim. Números 25.1 registra que o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe. Não era apenas sexo ilícito. As mulheres moabitas convidavam os israelitas para os sacrifícios dos seus deuses. Um israelita teve a ousadia de trazer uma midianita para dentro do acampamento diante dos olhos de Moisés e de toda a congregação. Fineias, neto de Arão, não hesitou. Números 25.7-8 conta que ele tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos. A praga que havia começado por causa da imoralidade parou imediatamente, mas já tinha matado 24.000 pessoas. Havia também as serpentes ardentes de Números 21. O povo murmurou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Deus enviou serpentes venenosas que mordiam e matavam. A solução foi estranha. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs numa haste. Quem fosse mordido e olhasse para a serpente de bronze, vivia. 40 anos de rebeliões, punições e morte. Mas havia um propósito por trás de tanta severidade. E esse propósito estava prestes a se revelar na transformação mais radical da história. Todos os adultos tinham que morrer no deserto. Números 14 e 29 registra a sentença mais dura da Bíblia. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Sim, todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós murmurastes contra mim. Era uma condenação coletiva. Não importava se você era bom ou ruim, fiel ou rebelde. Se tinha mais de 20 anos quando saiu do Egito, você morreria caminhando pelo deserto. Apenas Josué e Calebe foram poupados. Por quê? Porque uma geração inteira de escravos não podia conquistar a terra prometida. Números 13:33 mostra a mentalidade derrotista. Quando os espias voltaram de Canaã, disseram: também vimos ali gigante, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho. Tinham comido maná por meses. Tinham bebido água que jorrava da rocha. Mas, na hora de confiar em Deus para a conquista, escolheram o medo. Deuteronômio 2:14-16 resume o resultado. E os dias que caminhamos de Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda a geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes tinha jurado. 38 anos para uma geração inteira morrer. Números 65 confirma que no final da jornada, entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Era um cemitério ambulante. A cada ano que passava, mais sepulturas ficavam para trás no deserto. Pais morriam vendo os filhos crescer. Avós morriam sem conhecer os netos que nasceriam em Canaã.
Mas algo extraordinário aconteceu durante esses 40 anos. A nova geração que cresceu no deserto era completamente diferente. Eles nunca tinham sido escravos. Nunca tinham se curvado diante de capatazes egípcios. Conheciam apenas a liberdade, a lei de Deus e a disciplina militar. Quando chegou a hora de conquistar Canaã, essa nova geração estava pronta. Josué 1,16 registra a resposta deles quando Josué assumiu a liderança. Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. A transformação foi completa. Escravos medrosos viraram guerreiros corajosos. Uma multidão desorganizada virou uma máquina militar eficiente. 40 anos de disciplina no deserto tinham forjado uma nação conquistadora. Os últimos líderes da geração antiga morreram no final da jornada. Números 21 registra a morte de Miriam em Cádiz. Números 20 e 28 conta que Arão morreu no Monte Hor aos 123 anos. Deuteronômio 34:7 diz que Moisés morreu aos 120 anos e os seus olhos nunca se escureceram nem perdeu o seu vigor. Moisés viu a terra prometida do Monte Nebo, mas não pôde entrar. Sua missão era livrar Israel do Egito e transformá-los numa nação. Missão cumprida. Deuteronômio 34:10. Encerra a história com uma declaração impressionante. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face.